Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua o rio de vida, e que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Eu pedi para cantar esse pedacinho dessa canção, porque é o que nós vamos tratar inicialmente. É claro que essa mensagem é uma continuação da mensagem de domingo, e vamos ver aonde o Papai do Céu vai nos levar, mas é uma continuação da mensagem de domingo. E eu espero que o Papai do Céu fale muito ao seu coração. Já oramos, nós vamos começar na segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Amém? O texto diz o seguinte: porque, me ajuda, porque a nossa leve produz para nós eterno peso de glória. Você está aí? Diga amém. Vamos ler juntos então? Porque a nossa leve e momentânea produz para nós, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso eu começo a pregar a partir de agora. Eu costumo dizer que nós somos melhores que os discípulos de Cristo. Como assim, pastor? Somos melhores que eles? Somos melhores que eles. De que forma, pastor? Bem, eu te explico. A Bíblia diz que eles estavam reunidos depois da morte de Cristo, naquele período entre morte e ressurreição. Eles estavam reunidos depois que Cristo já havia ressuscitado, e eles estavam conversando entre eles, e Tomé vira e diz assim: olha, eu só acredito se eu tocar. Eu só acredito se eu tocar. Aí Jesus atravessa a parede, e é interessante isso, não ouviu a conversa entre os amigos, ele atravessa a parede, vira para Tomé e diz: Tomé, você não havia dito aí, rapaz, que você só acreditaria se você tocasse? Aí Tomé, com aquela cara de espanto, Jesus o chama e diz assim: vem cá, toca aqui, toca na minha mão. E aí Tomé então se aproxima, mas Jesus se manifesta dizendo assim: bem-aventurados serão todos aqueles que não me viram, mas creram. Você é um bem-aventurado. Toca na pessoa do teu lado, diga para ela: você é um bem-aventurado. Diga em voz alta: eu não vi, mas eu creio. Melhora isso, diz: eu não preciso ver, mas ainda assim eu continuarei crendo. Somos melhores que eles, amados. E nesse texto, no versículo 18, vai dizer: não atentando nós para as coisas que se veem, mas não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem, bem, as que não se veem são eternas. Existem pessoas presas em coisas que se veem, esquecendo de fixar os seus olhos em coisas que não se veem. Irmãos, essa semana eu posso falar isso aqui porque não foi um atendimento a uma só pessoa, mas pelo menos no decorrer de uma semana, no decorrer de uma semana, aproximadamente para 4 pessoas, eu citei a mesma coisa. Eu virei e disse o seguinte: olha como você chegou.
Você imagina, para 4 pessoas, 4 situações diferentes, eu virei e usei a mesma frase: olha como você chegou. E olha como você está. O objetivo era fazer com que pelo menos essas 4 pessoas, vivendo situações diferentes, pudessem olhar e falar: pô, peraí, eu estou reclamando do quê? Você e eu, nós começamos a reclamar quando nos baseamos nas coisas que se veem. Só que o versículo 16, o que antecede o 17, nesse mesmo texto, na King James, ele vai botar lá, amém? Isso, na King James, olha o que diz: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Por quê? Porque o teu interior e o meu é dirigido pelo Espírito que rege a minha vida, que rege a sua vida. Então, na outra versão, ainda que o meu homem interior se corrompa, todavia o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior se renova dia após dia. Deus quer que você hoje possa ministrar na vida de alguém e falar com essa pessoa aí que, olha, somos geradores. Antes, eu preciso te dar a definição de gerador. Gerador significa quem gera, óbvio, mas significa também quem produz geração. O gerador produz geração. Eu vou repetir para você que você ainda não entendeu. O gerador produz geração. Quando você entende quem você é no reino, você produz outras gerações. Quando você entende quem você é no reino, você deixa um legado nessa terra que perpetua em outras gerações. Filhos vão dizer: poxa, meu pai começou, eu vou dar continuidade. Você entendeu? Mas você foi o precursor, você foi aquele que alimentou, você foi o início de tudo. E Deus quer chamar o início de tudo, ou iniciantes aqui nesse lugar, e dizer para você que aquilo que Deus colocou no teu coração vai continuar, sabe, ecoando até Jesus voltar, entendeu? Eu não vou dizer eternamente, mas até a volta de Cristo. Deus está te chamando hoje aqui. Repita comigo: pais com cara. Vamos lá, pais com cara de maracujá de gaveta geram filhos com cara de maracujá de gaveta. Repita comigo: pais rompedores geram filhos. Você vai dizer: geram filhos que venham romper, amados rompedores. Vamos lá, pais conquistadores geram filhos. Gerador significa causador, criador e produtor. Repita comigo: para ser um gerador, eu preciso produzir. E aí eu volto ao texto, a tradução que costumamos ler, no versículo 17. O apóstolo Paulo dizendo: porque, me ajuda aqui, porque a nossa e momentânea produz para nós. Vamos entender isso aí? Vamos compreender? Primeiro, compreender o que é tribulação. Repita comigo: tribulação significa pressão, que vem da prensa. Você sabe que a prensa, ela era usada nas uvas para fazer o vinho, mas ela era usada também
e é usada no caroço da azeitona para promover o azeite. Só que o caso do caroço da azeitona, existem 4 tipos de prensas. A primeira prensa, ou o primeiro azeite, ou o primeiro caroço que passava pela primeira prensa, gerava o azeite que geraria o alimento. Depois, quando o caroço achava que acabou, ele passava pela segunda prensa, e agora ele ia gerar o óleo da unção. Quando depois o caroço achou que era o fim, ele passava pela terceira prensa, e agora ele ia gerar o azeite para a iluminação. E por fim, quando o caroço achava que era o fim, ele era prensado pela quarta prensa, e ali saía uma graxa que servia de lubrificação. O que é isso, pastor? Me explica isso aí melhor. O apóstolo Paulo está dizendo que a tribulação dele era leve e momentânea. Espera aí, amados. Ele estava tratando a respeito de 30 anos de ministério. Ele colocou esse ministério numa balança e colocou o peso da glória em outro. Ele colocou o seu ministério num lado da balança e o peso da glória em outro. E ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: sabe, 30 anos do meu ministério, de sofrimento, de açoites, de naufrágio, de escassez, sabe, meus 30 anos aqui, quando eu coloco numa balança, é uma ninharia perto do peso da glória de Deus. Então o problema, nós aprendemos isso no domingo. Repita comigo: o problema não é a tribulação, e sim, vamos lá, o problema não é a tribulação, vamos lá, e sim a produção. A tua tribulação precisa produzir. A minha tribulação precisa produzir. O que ela produz? Produz uma pessoa melhor. Você não pode ser o mesmo a vida toda. Você não pode ser essa mesma pessoa a vida toda. Existem pessoas amargas uma vida inteira. Existem pessoas frias uma vida toda. Existem pessoas secas uma vida toda. Eu postei esses dias na rede social de um texto que eu extraí de um outro lugar, dizendo: se você me conheceu há 1 ano atrás, me permita me apresentar para você novamente, pois eu já não sou mais a mesma pessoa. O que Deus quer falar com você é que você precisa aprender que durante esse processo de tribulação, ele precisa produzir. Repita comigo: ele precisa, vamos lá, ele precisa produzir. Em meio a essa tua dificuldade, o que você precisa viver é algo novo. A tua tribulação precisa te ensinar a ser uma pessoa diferente. Mas pastor, doeu a beça. Não se preocupe, porque quanto maior a tribulação, maior a consolação do Espírito Santo. O Senhor está te dizendo: descanse em mim, ou descanse nele. Para de lutar com as suas forças. Para de brigar com a força dos teus braços. Aprenda a descansar. Aprenda que o nosso Deus é um Deus de ciclos. Eu falo muito isso aqui, Deus de ciclos. Entenda quando Deus interrompe um ciclo e começa um outro. De repente você vem sofrendo, que você ainda não entendeu isso. Sabe por que você está sofrendo? Que você não compreendeu que Deus quer dar início a um novo ciclo, mas você quer ficar agarrada com o ciclo do passado. Eu tive o prazer de virar para mais um pastor. Na verdade, essa semana foram 2. E o pastor virou para mim e disse: pastor, estou cansado.
Ele na terça-feira me perguntou assim: pastor, você vai pregar lá na sua igreja terça? Eu disse: não, hoje eu não ministro. Aí ele: poxa, então não vou lá não. Falei: vai, rapaz, o presbítero lá vai pregar, vai lá. Aí ele virou para mim: poxa, pastor, estou tão cansado, eu preciso ouvir uma palavra. E aí eu chamei ele e disse: amado pastor e amigo, se você está cansado, é porque talvez essa obra que você vem conduzindo é tua e não de Deus. Existem pessoas cansadas porque querem carregar aquilo que são delas, quando na verdade o Senhor quer tirar das suas costas, aquilo que está te pesando. Você entende? Você anda aí cabisbaixo, porque você está carregando um peso, porque você não quer entregar esse peso para o Senhor. Ele quer poder te dar o alívio que você precisa. Toca na pessoa do teu lado e diga: a sua tribulação precisa produzir em você uma pessoa melhor. E quando ela produzir em você, você vai ver que você vai gerar, você entende? Você vai gerar para a vida de outras pessoas. Chega de ser o mesmo, a mesma. Seja uma pessoa diferente. Deixa o Espírito Santo te tocar. Eu tenho dito, amado, arranque esse rótulo que as igrejas, os pastores, as pessoas e até o mundo colocou em você. Quando alguém disse assim: vai ali uma crente, é o mundo dizendo: quando você passar, vai para a igreja, um crente. O pastor disse: é assembleiano. O pastor disse: é batista. O pastor disse: não, agora você é universal. Eu sou a universal. Amado, você é de Cristo. Você é lavado e remido. Quando você entende a tua posição na plataforma, você reconhece o poderio do Senhor e aonde Ele coloca o inimigo. Ele coloca o inimigo debaixo dos teus pés, debaixo dos estrados dos seus pés. Quando o filho reconhece quem ele é, o Senhor dos altos céus também o reconhece como filho. O filho reconhece: eu sou teu filho, e o pai do alto eu sei. O Senhor é o meu pai. E aí o pai do alto diz: e você é o meu filho amado. Eu ministrei aqui, amados, no batismo de Jesus. Naquele exato momento que vem uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Você sabe que Jesus não teve esse privilégio. Isso era um costume dos judeus. Os judeus tinham por costume, num determinado momento da vida do seu filho, da idade do seu filho, eles viravam numa festividade, e o pai então se levantava e dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Só que Jesus não recebeu isso. Por que, pastor, que ele não recebeu? Ele não recebeu porque ele não era filho de José. Ele não podia receber de José, uma vez que ele não era filho de José. E aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso de número 20, quando o anjo aparece para José, eu já li isso aqui. Quando esse anjo, ele aparece para José, ele deixa ali uma fala. Apareceu um anjo num sonho de José, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? É do Espírito Santo. José não podia, num determinado momento da fase, ali por volta dos 12 anos, da fase de Jesus, virar e dizer: esse é o meu filho amado. Jesus não teve essa fala do seu pai, você entende? Todos os outros filhos tiveram a fala, mas Jesus não. Mas de repente, quando Jesus se batiza, o Pai Celeste diz: filho, a ligação que tu tenha comigo, eu não sei o que tu tem vivido nessa terra, eu não sei se tu tem sido um rejeitado, uma rejeitada, eu não sei se tu tem sido um amaldiçoado, uma amaldiçoada, até pelos seus próprios pais.
mas uma coisa eu sei e te digo: existe um Pai Celeste dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por quê, pastor? Porque através de Cristo Ele gerou outros, que geraram outros, que geraram outros, até chegar em mim, você está entendendo? Então, por favor, se tem alguém do teu lado aí, diga para essa pessoa: você precisa gerar outros. Você precisa aprender que o Senhor te chamou para gerar outros. Então entenda: no auge da tua tribulação você vai servir de alimento, ou a tua tribulação vai servir de alimento para outras pessoas. Pessoas irão dizer: se ela vencer, eu também vencerei. Se ela passar por isso, eu também vou passar. Vai se cumprir aquilo que nós não vamos ler no escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que diz que há nuvens de testemunhas a nos rodear. O Senhor está virando para você, está dizendo que esse processo que você está vivendo vai servir de amparo para outras pessoas, vai servir como alimento, não só como alimento, amados e amadas, mas vai servir como unção. Deus vai enviar pessoas no auge da tua tribulação e vai dizer: é você que eu quero que seja usado. Mas Senhor, eu no auge da minha tribulação, sim, porque ainda passando por essa tribulação tem unção na sua vida. Vira para a pessoa do teu lado, diga para ela e profetize: eu vejo unção de Deus na tua vida, mesmo no auge da tua tribulação. A tua tribulação vai gerar, além de alimento, além de unção, iluminação. Algumas pessoas vão dizer: como que ela consegue sorrir? Repita comigo: como que a pessoa consegue sorrir? Porque é uma luz do alto que brilha em você. E ainda lá no fundo do poço, o Senhor vai lá e te alimenta, te ilumina. Amados e amadas, eu fico tentando imaginar os sepulcros de Cristo. O de Lázaro, beleza. Eu acredito que só foi iluminado quando Jesus vira e diz: Lázaro, vem para fora. Repita comigo: sepulcro, lugar de ausência, de iluminação. Agora eu quero saber e quero pensar contigo: e quanto aos sepulcros de Cristo, Ele dizendo que é a luz do mundo, fala para mim, qual era o tipo de iluminação quando a pedra foi encaixada no seu lugar, quando aquele ambiente se tornou completamente escuro? Qual era o tipo de iluminação que existia lá dentro, uma vez que o próprio Senhor Jesus era a luz? Mas pastor, ele estava morto, mas ressuscitaria, amada. Existem coisas que de repente você está dizendo que está morta na sua vida, morto na sua vida, mas o Senhor está dizendo: você é a luz. Dá ordem, por favor. Dá ordem, repita: dá ordens, por favor, aquilo que esteja morto na sua vida, pois faz tornar a viver. O Senhor está dizendo: você é a luz. A escuridão não vai te deter, as trevas não irão te deter. Você é luz nesse mundo. Sabe, amados, eu não sei se você está conseguindo captar o que o Espírito Santo está te entregando hoje aí. Depois da primeira prensa, que o azeite gerando alimento, depois ele vai lá. Você está entendendo que é um processo? Toca na pessoa do teu lado, diga para ela: tem um processo, amado. Vive esse processo. Para de reclamar e comece a gerar. Você está entendendo? Você é um gerador. E depois, por último, pastor, depois por último vinha a graxa. Repita comigo: pastor, porque a graxa, ela servia de lubrificação, amados. Vão chegar pessoas perto de você que vão estar
com as suas armaduras, com as suas armas, você está entendendo? Enferrujado. E você vai servir de lubrificação. Você está entendendo? Deixa eu melhorar isso aí. Existem vidas que estão paradas, paralisadas, mas através da sua vida elas vão voltar ao combate. Eu vou repetir que você não entendeu. O Senhor vai enviar vidas para você, e essas vidas vão estar completamente paradas, achando que é o fim, mas você vai vir lá com azeite, entende? Azeite na armadura. Você está entendendo? Você vai lubrificar as partes móveis, e você vai virar para essa pessoa e vai dizer para ela: volte ao combate, em nome de Jesus. Volte ao combate, volte, volte, volte. E isso é importante para nós, queridos. Vão chegar pessoas mortas, espiritualmente falando, mas quando se depararem com a graxa, Márcio, elas vão se levantar, e o Senhor vai mostrar que Ele é o Senhor, o Deus de Israel. E tudo isso vai acontecer depois desta tribulação. Algumas pessoas, amados, eu costumo dizer, por que Deus, é uma pergunta, por que Deus pede pouco a uns e muito a outros? Você tem noção? Você é aqueles que Deus pede pouco ou que Deus pede muito de você? Fala para mim. Deus tem pedido pouco de você ou muito de você? Pastor, eu não entendo esse mistério. A uns Ele confiou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Eu não entendo por que disso, pastor. Deixa eu te explicar. Ele entrega cada um segundo a sua capacidade. Ele pede poucos a um e muitos a outros, porque aqueles que Ele pede muito, Ele sabe que pode produzir muito. Então, por mais que existem pessoas aí que você ame, que esteja contigo na mesma pegada, recebe isso aí, Roberto, que esteja, sabe, que venha contigo, que sente do teu lado, que venha um culto contigo, amado, não significa que o que Deus vai pedir a ela é o mesmo que vai pedir a você. Pode ser que a você Ele queira mais, e se Ele quiser mais, vai gerar uma tribulação um pouco mais dolorosa, mas que vai produzir valores e conceitos espirituais muito maiores. A sua experiência vai descrever quem você é, vai mostrar quem você é nesse reino. A sua experiência vai mostrar o que você veio, ou para o que você veio nesta terra. Eu não nasci simplesmente para ser um chefe de família, casado com a Deise, pai de filhos. Eu nasci com um propósito pré-estabelecido pelo Eterno, para ser um pregador. Sabe, você está entendendo, amado? É muito mais que essa vidinha que nós levamos. É muito mais que tudo isso que você está achando que é o teu cotidiano. É muito mais que tudo isso que você tem vivido na sua vida. É compreender que mediante a tudo que você passou, tudo que você viveu, tudo que você sofreu, produziu, cara, em você, desculpa o cara, uma pessoa melhor. Você agora já não pensa mais como pensava, sim ou não? Depois da tribulação, você não olha mais como você olhava, você não vê mais como você via. O apóstolo Paulo, ele começa a descrever isso aqui, amados. O texto diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Repita comigo: a palavra leve significa ninharia, ou praticamente nada. Ele estava dizendo: Senhor, o peso da tua glória é tão profundo, é tão grande, que o que eu estou vivendo aqui no meio da minha tribulação, no meio das tribulações, no meio dos meus 30 anos de ministério, Senhor, não é nada.
não pode ser comparado a nada. Tribulação aqui, eu volto a dizer, refere-se aqui a uma intensa pressão. E o peso da glória diz respeito a algo que não se conseguiria medir. Paulo entendia que quanto maior fosse o seu sofrimento, maior seria a glória eterna. Amados, é chegar num nível espiritual que eu digo para vocês, é simplesmente te dizer que cantamos o que não sabemos o que estamos cantando, falamos daquilo que não compreendemos, não conseguimos entender o Deus que realmente nós decidimos servir. Chegamos na casa de Deus e não conseguimos. Sabe, amados, eu vou falar algo do fundo do meu coração. Não ia falar não, mas vou falar. Eu estava ali dentro do gabinete e eu estava dizendo: Senhor, o que está acontecendo lá fora? E eu tentei me concentrar ali para acabar de escrever algo. Eu vou confessar para você, não cheguei na primeira parte da minha mensagem, que ela não, o texto que eu li era só a primeira parte, para nos levar onde eu precisava. Enquanto eu estava no gabinete, eu estava tentando ali de alguma forma: Senhor, nós vamos por aqui, nós vamos por ali, Senhor, nós vamos. Sabe, amados, quando você estuda homilética, eu demorei a aprender isso, amados. Eu fui em algumas igrejas e isso a gente quase não usa nos dias atuais, mas alguns pastores mais antigos, ele vira e diz: nós estávamos no carro dirigindo e fomos. Aí eu, nós, mas pastor, não estava só o senhor? Você aprende a homilética que você nunca está só quando você está em Cristo. Então eu vou tentar usar isso aí, tá? Nós estávamos lá dentro e aí eu disse: nós podemos, Senhor, ir por aqui, Senhor, nós podemos ir por ali, Senhor, eu vou pegar esse texto, eu começo com esse, mas depois eu vou nesse, que depois eu vou nesse, e nós vamos então. Aí o Espírito falou assim: filho, olha o que eu estou manifestando lá fora, olha o que eu estou manifestando lá fora. Olha como eu estou usando meu servo na ministração. Olha os instrumentos. Filho, observa que parece que as notas musicais estão me adorando com palavras audíveis. Olha o que está acontecendo. E aí eu imaginei que quando eu chegasse aqui nesse altar, eu ia ver uma totalidade da igreja. Sabe, aquele momento que você olha e diz: meu Deus, todos entenderam isso. Aí eu subi, olhei algumas pessoas, umas de cabeça baixa, outras adorando. Eu falei: Jesus, nós temos estado perdidos no meio dessa glória. O Senhor cria um ambiente, o Senhor manifesta algo diferenciado entre nós, e existe uma igreja perdida, Senhor. Existem pessoas que não estão conseguindo entender que de repente esse pode ser o nosso último grande louvor, glorificação. Pessoas perdidas, pessoas que não aprenderam, não entenderam que vão precisar ser geradores, pessoas que vão aprender a glorificar o Senhor em toda e qualquer situação, pessoas que vão precisar entender que ninguém poderá te separar do amor de Cristo ou do Pai que está em Cristo Jesus.
pessoas que vão precisar pegar essa essência e viver. Sabe o que Deus quer que você saia? Sabe como Deus quer que você saia daqui hoje? O Senhor quer que você saia daqui jubilante. Sabe aquela sensação que você está pisando em nuvens? Sabe aquela sensação, Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje o Senhor falou comigo de forma tão poderosa. Hoje o Senhor me mostrou que o que eu estou vivendo não é nada comparado à glória eterna. Não é nada comparado ao que vai gerar na vida de outras pessoas. O Senhor só me sustenta, só me mantém firme. O Senhor está dizendo para você que tanto eu quanto você vamos precisar entender o nível que Ele quer me levar, que Ele quer te levar. Lembre-se, Ele quer te fazer de alimento para pessoas. Ele quer te fazer de unção para outras. Ele quer te fazer de iluminação a outras. E Ele quer te fazer de lubrificação para outras pessoas. Eu não sei em que nível você já esteve nisto. Hoje me pediram oração por uma jovem, 22 anos, sentiu uma forte dor de cabeça, teve um mal súbito, e agora chegou a informação de que essa jovem nos deixou. Eu disse: Jesus, sabe o que está precisando, amado? Está precisando de uma igreja mais sensível. Sabe aquele dia, eu hoje postei alguns vídeos que eu assisti. O vídeo de uma filha que maltratava o seu pai e um servo. Maltratava o seu pai, desdenhava do seu pai. Claro que não dá para entender que ela fala em japonês, sei lá, em chinês. Mas você só vê ali. E aí ela maltratava. E ela desvirava para o seu pai e mostrava o telefone que ela tinha. As suas amigas possuíam telefones melhores que o dela. E o pai foi lá, trabalhou dobrado, triplicado. E mostra nesse vídeo o pai trabalhando. Ele marca os dias. Ele vai lá, sabe? E daqui a pouco ele vai lá e coloca aquele telefone para ela. Quando essa filha, muito alegre que estava, volta para agradecer seu pai havia morrido. Sabe, amados, eu estou vivendo um momento com Deus de sensibilidade, entende? Eu estou vivendo um momento com Deus que eu estou pedindo a Ele: Senhor, fale comigo. É aquela hora que automaticamente eu postei lá e coloquei assim: vamos valorizar, ou valorizemos enquanto ainda há tempo. Filhos, valorizem seus pais, pais, valorizem seus filhos. Maridão, valorize a esposa, valorize o marido. E nós estamos vivendo um processo assim, amados. As pessoas estão insensíveis, não estão compreendendo o peso da glória, não estão discernindo nada disso, não estão conseguindo compreender nada disso, e por esse motivo estão secas. Eu perguntei às mulheres ontem no discipulado qual a posição do seu vaso. Se o seu vaso está emborcado, eu até entendo, por isso não está produzindo nada. Mas o Senhor hoje está dizendo assim: eu quero esse vaso de boca para cima, porque um dia ele já foi cheio. Ele está acostumado a ser cheio e não vazio. Ele não é acostumado a ficar vazio. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: vaso vazio resseca. Mas de repente seu vaso, ele está em utilização. O Senhor está dizendo: aprenda a se derramar por inteiro. Ele quer te dar uma porção de um azeite novo, entende? Então derrama esse vaso, derrama esse azeite, e deixa o Senhor encher novamente. Eu ministrei para as irmãs, dizendo que eu preciso aprender que na vida há um intervalo. Se você entender o intervalo de Deus, tudo te vai bem. Como assim, pastor? Tem um processo que você desemborca o seu vaso.
Tem um processo que você está sendo preenchido por Deus. Quando você está sendo preenchido, não é momento de você ser usado. Entenda isso, amado. Às vezes você quer ser usado o tempo todo, e o Senhor está dizendo: você está vivendo um processo de manutenção. Deus não vai te usar no processo de manutenção. Deixa esse vaso encher. Para de querer deitar o azeite enquanto o Senhor está enchendo o vaso. Deixa ele encher o vaso. Há um intervalo, amados, entre um ciclo e o outro. Olha para o pastor. Você vai sair daqui hoje, eu não sei de que jeito. Há um intervalo entre um ciclo e o outro. Vamos imaginar o Senhor iluminando aqui, e essa iluminação é um dos ciclos, mas o Senhor já preparou um outro ciclo para você. Você sabe o que Ele faz? Ele literalmente permita que esse ciclo se apague, para que você tenha a sensibilidade de que um novo ciclo vai começar. Se apagam aqui, e tem um processo para se acender com outro aqui. Você já reparou que ou você semeia ou você colhe? Você não consegue fazer as duas coisas de uma só vez. Se tu está no tempo de semear, semeie. Se tu está no tempo de colher, colha. Repita comigo: depois da colheita, pastor. Vamos lá com mais fé. Depois da colheita, a terra precisa descansar. Amado, existe um intervalo. De repente você está vivendo esse intervalo. Esse intervalo em que você não está vendo as coisas acontecerem. Você olha e você diz: pastor, parece que é só eu nesta terra. O Senhor está vivendo, está dizendo que você está vivendo um intervalo. Aguarda, segura firme, permaneça, porque daqui a pouco os holofotes irão acender e Deus vai te mostrar um novo ciclo. Vira para essa pessoa do teu lado e diga: viva um novo ciclo. Mas deixa o Espírito Santo aqui te falar algo mais. Não pule para um outro ciclo se você não completou o ciclo anterior. Deus nunca abre um novo ciclo enquanto você não completa o ciclo anterior. Você entendeu? Você é gerador. Você é aquele que produz. Até a tua tribulação produz. Você é alguém que produz com excelência. Até a tua dor produz. Eu esses dias estava no hospital de câncer, e aí vendo uma jovem senhora chorando muito junto com a sua filha, eu falei: meu Deus, elas estão muito desesperadas. Aí nós nos aproximamos. Eu sou pastor, queria orar por vocês. Aquele local ali do INCA é o local que recebe as informações. Os médicos, sem pena e dó, eles viram e dizem assim: ó, está com câncer, vai morrer, tem 3 meses, tem 5, eles não têm pena. E eu estava imaginando que uma das duas havia recebido um laudo, e elas disseram: não, esse laudo não nos foi dado. Mas como assim? Foi dado à nossa mamãe, ou melhor, a mãe dela, que é a avó da outra. Aí eu falei: foi? Aí: pastor, o senhor ora por ela? As duas em pranto. Aí eu falei: oro. Cadê ela? Está vindo aí, ela já sabe, já o médico falou tudo para ela, pastor. Tudo. Eu falei: tá, não, vamos orar. Eu fiquei compadecido com elas, deu você entender? Daqui a pouco chega a mãe. É ela, a avó, né? É ela, é. Sorrindo. Ele é pastor, mãe. Aí ela: a paz do Senhor, pastor. Ela falou: por que vocês estão chorando? Eu já não falei para vocês que a minha vida está nas mãos de Deus? Eu virei para ela e disse: irmã, a senhora pode orar por mim?
A sua tribulação, amado, precisa produzir. Ela falou: pastor, eu não sei quando Deus vai me levar, mas uma coisa eu sei para onde eu vou. A última palavra da minha vida quem dá é Deus. Eu não estou preocupado com o laudo dos médicos. O Senhor te chamou aqui para te mostrar que você é um gerador. Você é aquele que produz geração. Você está entendendo? Diga amém. Você precisa produzir geração. Você é um causador. Você é um criador. Você é um produtor. Você é aquele que gera. Você é um progenitor. Você é que cria. Você que produz. Tudo isso nasce mediante a sua tribulação. Não tem jeito. Repita comigo: a partir de hoje, com mais fé, a partir de hoje, eu vou parar de reclamar e vou passar a glorificar. Homens naturais recebem coisas naturais. Homens espirituais recebem coisas espirituais. Jesus, ele vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Escolheu, repita comigo: se Ele me escolheu, qualquer tribulação que vier não vai me deter, porque eu sei que não estou sozinho. Amados, eu quero fazer uma pergunta para você: como é que você vai sair daqui hoje? Vai ter um último louvor aqui. Se esse for o teu último louvor, o meu último louvor, como é que ele vai ser entoado? Como é que você vai fazer? Pastor, melhora isso. O senhor está me agorando, pastor. Não estou te agorando, não. Melhora isso. Pode ser que esse seja o último louvor deste ciclo, pastor Edson. Ou seja, para fechar o ciclo, o Senhor está precisando de um louvor, ou seja, de uma adoração extravagante. Uou! O Senhor está precisando de algo diferenciado hoje. Sabe aquele dia que tu não quer saber quem está do teu lado? Tu não quer saber quem está do teu lado. Você não quer saber. É o Senhor dizendo: hoje eu preciso saber quem tu és. Se tu é adorador, se tu é adoradora, mesmo no meio dessa tribulação, se coloque de pé no teu lugar.